minhas irmãs. Primeiramente me apresentar, né? Meu nome é Pablício, sou ortopedista e traumatologista, né? Congrego aí com as irmãs na Igreja Batista da Penha, primeira igreja. Gostaria de agradecer aí a irmã Fátima o convite de poder estar trazendo para vocês aí alguns esclarecimentos de um tema que eu considero de uma importância muito grande, que é a osteoporose. Osteoporose, não sei nem o porquê, mas eu acho que deveria ser uma das doenças mais comentadas e mais assim realmente divulgadas, porque eu no meu dia a dia eu vejo o quanto é uma doença. Eu chamo de doença porque já é considerado um caso de doença mesmo, de problema de saúde pública. Então eu, na minha rotina de traumatologista, eu passo a maior parte do meu tempo em ambiente hospitalar. Então eu vejo o quanto é uma doença que traz tantas morbidades, traz tantos agravos às pessoas da terceira idade, aos idosos. Então eu acho assim, foi muito bom a gente poder comentar aqui sobre esse tema. Eu espero poder ajudar a vocês a se prevenirem e também ajudar outras pessoas, né, que vocês conheçam, que também possa vir a sofrer também desse mal. Então, estou falando aqui para vocês, eu tenho minha especialização em ortopedia, já estou formado aí há uns 15 anos, e nesses 15 anos eu já vi muito idoso vir a falecer devido a este problema de osteoporose. Mas você fala, mas doutor, pode matar a osteoporose? Eu falo sim, pode matar a osteoporose. Uma vez que o idoso venha sofrer uma pequena queda, uma queda banal, e devido à osteoporose, essa queda pode levar a uma fratura. E muitas vezes essas fraturas a gente chama de fraturas de ossos longos, que são as principais fraturas que acontecem em idoso que sofre uma queda banal. Vou citar para vocês a mais comum, que é a fratura do colo do fêmur, ou a fratura do fêmur proximal. E o fêmur é o maior osso do corpo humano. E quando o idoso vem a fraturar o fêmur, esse idoso ele sofre muito. Ele sofre muito por vários motivos. Entre os principais motivos que o idoso sofre é falta de condições clínicas, advindas já de outros problemas clínicos, e esses problemas clínicos levam esse idoso a ter um maior risco operatório, a ele ser submetido a uma cirurgia que a gente chama de uma cirurgia de grande porte. Então é um idoso que ele precisa de um preparo antes para ser operado. E quanto mais tempo passa para esse idoso operar, mais consequências, mais complicações esse idoso sofre. Uma das consequências que esse idoso vem a sofrer muitas vezes é ele ficar acamado, né? Fraturou o fêmur, não consegue andar. Então ele pode ter infecção do trato urinário, ele pode ter uma pneumonia, ele pode desenvolver escaras nas costas, devido a esse tempo que ele está esperando para poder operar. Eu trabalho muito em ambiente hospital público, né? E a gente tem uma dificuldade tremenda também, porque muitos desses idosos necessitam de vaga de UTI. E nos hospitais públicos é muito difícil a vaga de UTI. Então eu já cansei, irmãos, de ver idosos esperando 7, 10 dias para ser submetido a essa cirurgia. E quando esse idoso ele é submetido a essa cirurgia, ele já está no estadozinho já bem debilitado, a recuperação é bem mais lenta. E eu confesso que eu já vi idoso esperando e vindo a falecer, aguardando a cirurgia. Então é um tema muito importante. Quero compartilhar aqui com vocês aqui uma coisa, eu acho que foi muito oportuno a gente falar desse assunto. Estamos nos aproximando agora do período de inverno, que é o mês, né, de mais frios, né, meses mais frios. E eu vou compartilhar aqui com vocês aqui uma coisa que me marcou bastante. Há uns 15 anos atrás, na minha formação, me formei ali, fiz minha especialização no Hospital do Mandaqui, né, ali na Zona Norte, não sei, os irmãos devem conhecer. E o Hospital do Mandaqui é uma referência em traumatologia ali da Zona Norte. Então eu me lembro, na minha primeiro ano ali, a gente chama de R1, né, primeiro ano de residência médica,
à noite dava vários plantões noturnos, né, acompanhando lá os preceptores, os chefes, então. E o R1 é aquela coisa assim, o cara tá ali na frente na linha de guerra, a gente chama de bucha de canhão. Então tudo que chegava chama o R1, que é o residente. E eu me lembro muito bem, irmãos, que quando chegavam meses frios, junho, julho, agosto, à noite, de madrugada, eu ficava indignado. Confesso aos irmãos que eu ficava indignado porque, assim, a partir dali da meia-noite, 1 hora da manhã, começava a chegar bombeiro, SAMU, ou até os parentes levando, né, o idoso. E era um atrás do outro. E eu atendia ali, internava um, acabava de internar um, chegava outro, acabava de internar um, chegava outro. E tudo assim, irmãos, eram idosos que... O que acontece? No período frio, meses frios, o idoso, como a gente também, a gente transpira menos. Então, quando a gente transpira menos, a gente tende a aumentar o débito urinário, né? A gente enche mais, né, a bexiga, vontade maior de urinar, principalmente à noite, que é mais frio ainda. E o idoso, como nós, todo mundo, se levanta muito na madrugada para poder ir até o banheiro. E muitos dos idosos, geralmente com osteoporose, entra mais um fator agravante que eu quero, depois a gente vai comentar aqui no artigo, que a osteoporose, irmãos, ela é uma doença silenciosa, tá? Então, às vezes as pessoas confundem, doutor, eu tenho osteoporose, eu tô com dor, tal. A osteoporose não causa dor. O que causa dor é a osteoartrose, que é a artrose, né? Que a gente vai falar que são coisas diferentes. Então, esse idoso, ele não sabe que ele tem osteoporose, ele levanta na madrugada para ir até o banheiro e, por algumas faltas de medidas preventivas, que a gente vai comentar aqui também, esse idoso sofre uma queda, né? E é muito comum na madrugada por isso, porque é a hora que o idoso levanta, porque ele está com vontade de ir ao banheiro para urinar, e ele sofre uma queda. A hora que ele levanta da cama, ele enrosca no tapete, ou ele não fica um pouquinho ali, um minutinho sentadinho para o corpo, né, restabelecer a circulação sanguínea no cérebro, e ele sofre uma tontura e cai e fratura o fêmur. Eu estou falando do fêmur aqui, irmãos, porque assim é a fratura mais grave que vem a acometer mesmo a osteoporose. Mas o idoso, por causa da osteoporose, fratura muito o punho, a gente chama de rádio distal, fratura muito o ombro, né, que a gente chama de húmero proximal. E da mesma forma, é um tratamento difícil em idoso, por tudo aquilo que a gente comentou. Então eu ficava indignado e eu percebi que no período de inverno os idosos tendem a fraturar mais, né, o fêmur por causa da osteoporose. Então achei oportuno a gente estar falando disso, a gente está entrando agora no inverno, mais esse agravante agora, né, dessa pandemia aí do coronavírus. Então mais um motivo para a gente se precaver, até porque, irmãos, igual eu falei para os irmãos, eu trabalho em ambiente hospitalar, eu trabalho em muitos hospitais públicos, né? Eu faço muitas cirurgias, eu faço 3, 4 cirurgias dessa por semana em idosos, que é fratura de fêmur. Então, achei muito oportuno a gente estar falando disso e entrando mais nesse assunto da pandemia, porque assim, irmãos, a gente está com uma dificuldade tremenda de vagas de UTI, tá? Eu estou alocado ali no Hospital do Hermelino Matarazzo ali, eu dou 3 plantões semanais ali, e irmãos, as enfermarias lotadas, a gente não está conseguindo operar os idosos, porque não está tendo vagas de UTI. As vagas de UTI estão quase todas só para o pessoal que está com Covid-19 em tratamento. Então está sendo um período muito difícil, viu, irmãos? Então vamos lá, eu gostei muito, eu gostaria de agradecer a irmã Fátima pelo convite. Eu gostaria de agradecê-la também, o artigo que ela me passou aqui, irmãos, eu achei muito bom, tá? É um artigo assim que eu achei ele autoexplicativo, né? Um linguajar fácil, tá? Eu creio que ela deve ter passado para as irmãs. Não, irmã Fátima, depois compartilhe com as irmãs esse artigo aqui, que realmente foi muito bom. Eu quero ir lendo com vocês aqui e discutindo os pontos que eu acho mais importante, tá? Então vamos lá, o que é osteoporose? Osteoporose nada mais é do que a perda de massa óssea. Massa óssea, então a gente pensa, mas como assim massa óssea? Massa óssea, o osso ele é constituído de uma parte orgânica e de uma parte inorgânica.
parte orgânica entra ali colágenos, né, que são as proteínas, e a parte inorgânica, que são os sais minerais, né, a parte mineral, onde o principal componente é o cálcio. Tem zinco, magnésio, fosfato, magnésio, né, cobalto, vários outros minerais, mas o principal é o cálcio. Então nada mais é do que a perda de massa óssea, onde a perda de principal é proteína e cálcio. Isso é o diagnóstico, né, a tal da osteoporose. Eu até falei que ia comentar com vocês, a diferença de osteoporose para osteoartrose a osteoporose então é a perda de cálcio, perda de massa óssea, e a osteoartrose já é um desgaste, já é um processo degenerativo da cartilagem, que é aquela partezinha branca que reveste as extremidades dos ossos. Essa, né, que é a osteoartrose, que essa realmente gera dor. A osteoartrose, a artrose gera dor. Osteoporose não, é uma doença silenciosa. Então, a osteoporose, o significado mesmo, né, é esse, é perda de massa óssea. E aqui fala na segunda pergunta no artigo, como se caracteriza a osteoporose? Caracteriza pela perda de massa óssea, e aqui fala que é uma doença que se agrava com o envelhecimento. E um dado aqui que eu acho que é muito importante, que 33% das mulheres e 15% dos homens com mais de 65 anos terão osteoporose. Então vocês veem, irmãos, que aquilo que eu falei é um problema de saúde pública, né? Você vê 1/3 das mulheres terão osteoporose acima dos 65 anos. E realmente a incidência, a gente vê no dia a dia, a incidência de fraturas em mulheres é maior. A gente vai ver no decorrer aqui do artigo por que é maior. Porque na mulher a osteoporose está muito relacionada, irmãos, com a menopausa, né? Quando a mulher entra na menopausa, a mulher ela tem uma queda muito grande do hormônio que é o estrogênio, que é o principal hormônio. E o estrogênio faz parte do metabolismo ósseo. Então, a mulher quando cai o estrogênio, consequentemente também cai a absorção de cálcio, a introdução do cálcio no osso, porque o estrogênio ele faz parte desse metabolismo ósseo. Então, por isso que acontece mais em mulheres. Nos homens, como a queda de testosterona, né, que é o principal hormônio no homem, é menor em relação à da mulher, em relação ao estrogênio, os homens são menos acometidos, mas mesmo assim eu acho uma porcentagem interessante, significante, que são 15% dos homens. Então, por isso que a osteoporose é uma doença que acomete muito mais pessoas idosas, porque está relacionado intimamente com metabolismos, né, da menopausa e do testosterona, né? Então aqui, ó, o próprio artigo fala, portanto é um problema de saúde pública, né? E ele cita isso que a gente comentou, as fraturas osteoporóticas causam dor, porque levam à dependência física e estão associadas a maior mortalidade. Então é tudo aquilo que a gente comentou agora, como que o idoso sofre, por quê? O idoso ele precisa de vaga de UTI para operar, ele tem que ter um risco, que a gente chama de risco cardíaco, né, bom. Então tem idosos que já sofreram por infarto, tem idosos que já têm problemas renais, várias outras comorbidades que, infelizmente, o risco da cirurgia, por ser uma cirurgia de grande porte, esse idoso ele sofre mais para submeter essa cirurgia, sem contar a reabilitação. A reabilitação do idoso é muito difícil, porque ele não tem uma boa reserva muscular, ele não tem uma boa reserva óssea. Então, são várias sessões de fisioterapia, até aquele osso consolidar, até aquele osso que a gente chama de colar, né? Consolidar, cicatrizar, vai mais tempo. Então, realmente a reabilitação do idoso é bem mais lenta. É onde entra que eu falei com vocês aqui, até o artigo comenta, que é um problema de saúde pública, tem que ser levado em conta, assim, que para mim, a meu ver, é uma das principais patologias que levam a óbito em idosos. É a fratura do fêmur advinda da osteoporose.